Oi, vamos continuar fazendo exercícios sobre ligação metálica. Na verdade, agora a gente vai fazer sobre ligação iônica, covalente, todas juntas, né? Para ver se fixou bem o conteúdo, tá? Lá no livro de vocês, na página 44, vamos dar uma olhadinha na página 44, nós começamos a fazer alguns exercícios, né? E nós fizemos a 11, essa 11 já está feita bonitinha, vamos a 12 e a 13, lá na página 45, que faltou, tá? Quem não fez essa, não assistiu a aula passada, vai lá depois no Classroom e dá uma assistida nas aulas que já passamos, que já fizemos. A série de televisão norte-americana Game of Thrones é baseada na coleção de livros de George Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo. Nesse seriado, frequentemente são feitas referências à utilização do aço valeriano, um tipo de aço especial utilizado para produzir armamentos de qualidade incomparável. No conto, as lâminas desse aço são mais leves, mais fortes e mais afiadas que as demais ligas forjadas. Explica a vantagem de utilizar ligas metálicas na produção de materiais em vez de metal puro, como exemplo o ferro. Por que da utilização de ligas metálicas? Qual a vantagem de utilizar ligas metálicas? E aí, as vantagens são que a gente pode ter características intermediárias. A vantagem é que a gente pode... Exemplo, eu quero a dureza do ferro, mas eu quero o brilho da prata. Então, a formação dessas ligas metálicas nos dá essa possibilidade. Então, escrevam ali. A possibilidade de obter características intermediárias de cada metal utilizado na liga. A vantagem de obter características intermediárias de cada metal utilizado na liga. Ok? Lembra que o ouro 18 quilates é uma liga? Porque eu tenho o brilho dourado dele, do ouro, porém, quando eu coloco cobre e a prata, eu deixo ele mais duro. Então, eu tenho a dureza desses outros metais que fazem parte da liga. Eu tenho características intermediárias entre eles. 13. Então, vamos lá. Eu tenho aí ponto de fusão, ponto de ebulição da amostra, se conduz ou não corrente elétrica. Então, vamos pensar. O A tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, tá? Não conduz a temperatura ambiente, ok? Porém, conduz a altas temperaturas. Ele é um bom condutor a altas temperaturas, tá? Quem não conduz, a 25 graus, quem é um isolante, é sempre um composto iônico. E quando fundido, ele conduz. A 1000 graus ele conduz. Baixa temperatura de fusão, baixa temperatura de ebulição, e não conduz em nenhum momento, É um composto covalente. Alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, conduz a temperatura ambiente, conduz a 1000 graus. Ele sempre vai ser um composto metálico. Ou metal, né? E alta temperatura de ebulição, alta temperatura de fusão. Não conduz a temperatura ambiente e nem a elevadas temperaturas. Esse aqui é o único que pode gerar dúvida pelo isolante aqui. Porém, se tem alto ponto de fusão e ebulição e é isolante e não conduz, ele não pode ser metal. Se ele não é um metal e ele tem alta temperatura de fusão e ebulição, ele só pode ser um composto iônico. Resposta certa, letra E. Professora, não está escrito covalente, mas covalente é sinônimo de molecular. Sempre que aparecer substância molecular, é a mesma coisa que substância covalente. Ok? Molecular é a mesma coisa que covalente. Das atividades eram estas. Agora a gente vai lá para a hora do estudo, página 58, fazer os exercícios. Vamos lá. Considere os seguintes elementos químicos Na, Mg, S, H e Br. Os compostos iônicos formados. Iônico, presta atenção. Metal mais ametal. Ou metal mais hidrogênio. Certo? Aqui, hidrogênio e ametal. Isso aqui é covalente, já risca.
Tem mais algum que é metal? Não. Só que a gente tem que ver que estão formados corretamente. O Na é a carga mais 1. O Mg é mais 2, que está na segunda coluna. O S é menos 2. O H, quando está com metal, é menos 1. E o Br também é menos 1. Então, o Na, que ele é mais, com o S, que é menos 2, vai formar o quê? Que substância vai ser formada aqui? Cruza o 2, lembra? Na2S. Então, o certo é Na2S. Corta o NaS, que não existe. Agora, o Mg com o S, como é que fica? O Mg, ó, essa aqui que muita gente errou no exercício lá, é mais 2. E o S é menos 2. Gente, os dois têm o mesmo número aqui, não precisa cruzar, eles só se atraem, ó. MgS. Então, não posso riscar nada. O Na com o H. O Na é mais. E o H é menos. Então, vai formar NaH. Ok. Vamos ver o que mais. Mg com o H. O Mg é mais 2. E o H é menos 1. Vamos separar aqui, né? Vai formar o que aqui? Cruza 2, né? MgH2. Então, é MgH2. Mg2H não existe. Vamos ver o que mais que a gente pode formar. Na com Mg a gente não forma, porque os dois são positivos, ó, cargas positivas não se atraem. Sobrou a letra A. Vimos esse. NaBr, o Na é mais e o Br é menos, então vamos se juntar e vão formar NaBr, certinho. Próxima, o Mg é mais 2 e o Br é menos 1. Cruza o 2, vai ficar MgBr2. Ok, letra A correta. Próxima. Desde muito tempo, o homem vem fazendo uso de metais para confeccionar utensílios. Utilizando instrumentos resistentes, ele batia nas peças metálicas e aquecia no fogo para moldá-las. Baseado no modelo de ligações metálicas, para explicar o comportamento dos materiais, assinale a alternativa correta. A condutividade térmica elevada deve-se à transferência de energia cinética entre os elétrons. Verdadeiro. Ele quer a incorreta. Lembra que numa ligação metálica, os elétrons, a gente falou que ficam andando aqui ao redor das cargas positivas? Então, é verdadeiro. As ligações metálicas são formadas pela atração eletrostática entre íons metálicos positivos e negativos. Metal nunca é negativo, ó. Então, essa é incorreta. Metal sempre é positivo. Os elétrons é que desses metais aqui vão andar, mas o íon metálico nunca é negativo. A letra B é falsa. A C diz que as ligações metálicas são fortes por causa das interações entre os cátions e a nuvem eletrônica. Verdadeiro. As ligações químicas são refeitas com a deslocalização dos elétrons após a aplicação de uma força. Verdadeiro. Lembra que o elétron fica girando, girando, vai andar ao redor das cargas positivas? Assim mesmo, bem doido. O elétron faz esse movimento. Então, a B é incorreta. 3. Tendo conhecimento de como as ligações químicas se formam, podemos entender as propriedades dos compostos e imaginar como os cientistas projetam novos materiais. Novos remédios, produtos químicos para a agricultura e polímeros usados em artefatos tais como CDs, telefones, celulares e fibras sintéticas se tornam possíveis porque os químicos entendem como os átomos se ligam em formas específicas. Com base nos diferentes tipos de ligações químicas, quais as ligações responsáveis pela existência das substâncias? Sódio, Na sozinho, depois NaCl, cloreto de sódio, depois HCl, depois O2. Na sozinho é metal. Metal sozinho, que tipo de ligação a gente tem? Metal sozinho? Metálica. Então, corta a primeira. NaCl é o Na é um metal e o Cl lá na tabela periódica é um ametal. Ligação de metal e ametal, eu tenho um composto iônico. Metal e ametal, iônico. Então, posso riscar também a D. Depois, H é hidrogênio
mais ametal, hidrogênio mais ametal, tem-se uma ligação covalente. Já matamos a charada, né? Letra E. E O2 é O com O, então é ametal mais ametal, que também é uma ligação covalente. Ok? Então, letra E. É assim que vai cair no simulado de vocês, tá? Prestem bem atenção na questão 3, que é assim que vai cair. Considere as espécies químicas cujas fórmulas estão arroladas a seguir. Qual delas apresenta ligação iônica? Iônica é quando a gente tem metal e ametal. Hidrogênio e ametal. Não é iônica. Metal e ametal. Iônica. Metal e ametal. Iônica. Semimetal e ametal. Não é. Semimetal e ametal. Também não é. As únicas é a letra C, o 2 e o 3. Metal e ametal, que são ligações tipicamente iônicas. Metal e ametal formam ligação iônica. Na combinação de um elemento químico de número atômico 37, juntamente com o elemento químico B de número atômico 17, obtém-se uma substância que apresenta a seguinte fórmula e tipo de ligação. A é 37, B é 17. O A é 37, eu tenho que ir lá na tabela periódica procurar, vamos procurar lá na tabela periódica, quem é o elemento de número atômico 37. E aí, vamos achar um elemento de número atômico 37. Vamos ver se na apostila de vocês tem uma tabela periódica, lá no início, no final. Tem, na página 64 tem uma tabela periódica. O elemento de número atômico 37. E na página 63 também. 37 é o RB. Ele está no grupo 1A. Então, a carga dele é mais 1. E ele é um metal. Grupo 17, o elemento de número atômico 17 é o Cl, que está no grupo 7A e menos 1, que é um A metal. Primeiro, se eu tenho a ligação de um metal mais um A metal, eu já tenho uma ligação iônica. Então, risca todo mundo que for covalente. Iônica. E se um é mais 1 e outro é menos 1, eles só se atraem, se juntam. Vai ficar A, um A e um B. AB, ligação iônica. Ok? AB, ligação iônica. Difícil? Nada de difícil. 6. Gilson, estudando química geral, aprendeu que a posição de cada elemento na tabela periódica pode ser representada como um ponto XY. Num gráfico de coordenadas, o X é o grupo e o Y é o período. Então, o X é a coluna e Y é a linha. Tá? Na prova de química, o professor solicitou que se correlacionassem as coordenadas dos pares de elementos tabeladas a seguir com o provável tipo de ligação resultante de suas combinações. Então, vamos lá. Ele quer que o elemento que está no grupo 11, linha 4. Coluna 11, linha 4. Vamos fazer juntos. Vamos lá. Coluna 11, linha 4. 1, 2, 3, 4. É o seu? Então, aqui é seu. Junto com quem? Coluna 14, linha 5. 1, 2, 3, 4, 5. Com um estanho. Aqui nós temos o estanho. Deixa eu arrumar estanho para não brigarem comigo, que é com N. Estanho. Então, eu tenho aqui metal mais metal. Então, eu tenho uma ligação do tipo metal com metal, metálica, né? Então, o primeiro par é formado por ligação metálica. Agora, coluna 15, linha 2. Coluna 15, linha 2 é o nitrogênio. E coluna 15, linha 2 também é o nitrogênio. A metal mais a metal, a ligação é covalente. Como os átomos são iguais, mais tarde a gente vai estudar que eles são apolar, porque N é igual a N. Letra A. Mas vamos continuar fazendo. Aqui,
Coluna 2, linha 4. 1, 2, 3, 4 é o Ca. Coluna 17, linha 3 é o cloro. Metal mais ametal, a ligação é iônica. Ok? 14, 2 é carbono mais 16 e 2, oxigênio. Ametal mais ametal, a ligação é covalente, os átomos são diferentes, polar. Letra A mesmo é a verdadeira. Não se preocupe com essa parte de polaridade que a gente vai estudar no finalzinho da apostila, tá? O dióxido de carbono é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando é inalado, em concentração maior que 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a CO2. Vamos ver. Ele já disse que a ligação é covalente, mas se eu não soubesse, eu ia lá na tabela periódica. O C é ametal e o O também é ametal. Ametal com ametal, ligação covalente. Eu tenho que mostrar as bolinhas sempre que a ligação for covalente. Um C e dois O. O C que tem menor quantidade vai no meio. O C, vou na tabela periódica, procuro ele está no grupo 4A e coloco 4 bolinhas ao redor dele. O O está no grupo 6A, então ele tem 6 bolinhas ao redor dele. Você está no grupo 6A. Aqui é O também, 6 bolinhas ao redor dele. Se o C tem 4, para ficar estável com 8 precisa de quantos? Tem 4 para 8, precisa de mais 4. Então, aqui ele faz 2 com O, porque o O tem 6, o O só precisa de 2, ó. E com o outro O ele faz mais 2. Então, vai ficar O, 2 tracinhos, ligação dupla C, ligação dupla O. Quantas ligações covalentes ele está fazendo? Quantos compartilhamentos ele está fazendo? 4. 4 ligações covalentes. E elas são 2 duplas no caso, né? Mas são 4 ligações covalentes. Próximo. O fosfogênio, COCl2, é um gás incolor tóxico de cheiro penetrante utilizado na Primeira Guerra Mundial como gás asfixiante. É produzido a partir da reação, tá aqui. Sobre a molécula do fosfogênio, podemos afirmar que ela apresenta, vamos ver, um CO e 2 Cls. O C tem 4. O O tem 6. Os Cls eu vou pôr perto do O ou perto do C? Quem é que mais precisa, o C ou o O? O O tem 6 e o C tem 4. Então para chegar a 8, o C precisa de mais, né? Por isso que os Cls vão perto dele. Cada Cl está no grupo 7A. Então ele tem 7 bolinhas ao redor deles, ó. Ok? E esse aqui também tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. Para compartilhar, eu começo com o átomo que está no meio, que é o C, e o O aqui. O O tem 6 e o C tem 4. Então, o O tem 6, ele precisa de 2 para 8, ó. Fechou o O. Só que assim o C tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisa de 2 ainda. E o cloro precisa de 1 só, porque ele tem 7 bolinhas ao redor dele, ó. Então, mais ou menos vai ficar assim, ó. Um Cl para cá, um Cl para cá, 2 risquinhos, ó. Então, o fosfogênio tem uma ligação dupla e 2 ligações simples. Uma ligação dupla e 2 simples, letra B. Isso tem que fazer exercício para fixar, hein, galera? Senão, não rola, hein? Próxima. Página 59, exercício 9. Vamos lá, tem exercício bastante pra caramba pra gente fazer. Nos pântanos e cemitérios é comum ocorrer a formação do gás metano, proveniente da decomposição de matéria orgânica. O metano pode reagir com o oxigênio do ar espontaneamente e formar luzes bruxeleantes, conhecidas como fogo-fato. Assinale a alternativa correta. O CH4 é uma substância composta. Vamos ver.
C é um elemento e H é outro. Verdadeiro, uma substância composta. Que contém ligações iônicas. Vamos ver. CH4. O C é metal e o H é hidrogênio. A metal com hidrogênio é covalente. Errado, não é iônica. O CH4 é uma substância composta que contém ligações covalentes, letra B, e o oxigênio do ar é uma substância simples que contém ligações covalentes apolares. O oxigênio do ar é O2, então é O ligado a O, então é A metal ligada a metal, ligação covalente, ok? E por que ele diz que é covalente apolar? Porque as moléculas são iguais, o O é igual a O, verdadeira, letra B. Vamos ver se a C está errada e o porquê. O CH4 é uma substância simples, errado que é composta. O CH4 é uma substância composta que contém ligações covalentes e o oxigênio do ar é uma substância composta. Errado que o oxigênio só tem O2, substância simples. O CH4 é uma substância simples, errado. Então, realmente, a única correta é a letra B de bom. Vamos para 10, questão do Enem. Então, 10 do Enem, vamos lá. Na fabricação de qualquer objeto metálico, seja um parafuso, uma panela, uma joia, um carro ou um foguete, a metalurgia está presente na extração de metais a partir dos minérios correspondentes, na sua transformação e sua moldagem. Muitos dos processos metalúrgicos atuais têm sua base em conhecimentos desenvolvidos há milhares de anos, como mostra o quadro. Então, vamos dar uma olhadinha no quadro. No quinto milênio, conhecimento do ouro e do cobre. No quarto milênio antes de Cristo, conhecimento da prata e das ligas de ouro e prata, obtenção de cobre e chumbo a partir de seus minérios e técnicas de fundição, derreter o metal. No terceiro milênio antes de Cristo, obtenção de estanho a partir do minério e o uso do bronze, que já é uma liga metálica, já começaram a misturar os metais. Segundo milênio antes de Cristo, introdução do fole e aumento da temperatura de queima, início do uso do ferro. Primeiro milênio, obtenção do mercúrio e dos amálgamas, cunhagem de moedas. Então, vamos lá, continuando, tá? Depois de estudar o quadro. Podemos observar que a extração e o uso de diferentes metais ocorreram a partir de diferentes épocas. Uma das razões para a extração e o uso do ferro tenham ocorrido após a do cobre ou do estanho é porque, o que aconteceu? A inexistência do uso do fogo, que permitisse sua moldagem. Já se conhecia o fogo, né? Quinto milênio, 500 anos antes de Cristo, já se conhecia o fogo. B. A necessidade de temperaturas mais elevadas para sua extração e moldagem. Verdadeiro. Então, o uso do ferro veio depois do cobre e do estanho, porque era mais difícil mexer ou moldar com o ferro. Vamos ver a C. O desconhecimento de técnicas para extração de metais a partir de minérios. Falso, que a gente já conseguia extrair minérios. D. A necessidade do uso do cobre na fabricação do ferro. Cobre é um metal, ferro é outro, nada a ver. Seu emprego na cunhagem de moedas em substituição ao ouro. Não. O ferro não substituiu o ouro. Nessa época, as moedas tinham seu valor pelo peso, pela quantidade de ouro. E ferro, a gente sabe que tem um valor bem inferior ao ouro. Então, a única correta é a letra B. Essa era dificilzinha, assim. Exercício 11, então tem uma tabelinha, observe os dados. Vamos lá. Tudo que conduzir, quando estiver em sólido e em líquido, se conduz sólido, conduz em líquido e tem alto ponto de fusão e ponto de ebulição, é metálico. Então, o D é um composto metal. Ok? D é um metal verdadeiro. Se não conduz nem sólido, nem líquido, ok? Ele vai ser um composto formado por ligações covalentes. Covalente também pode ser chamado de... E aí? Covalente também pode ser chamado de molecular, então é verdadeiro. Agora, B. Não conduz quando sólido, mas conduz quando líquido. Quando só conduz quando líquido, quando sólido não, ele é um composto iônico. Ele está falando que B é um composto covalente. Falso. Covalente é quando ele não conduz nem sólido nem líquido, como o A. A é covalente. Falso. Então, aqui é covalente, aqui é iônico
Aqui é covalente e aqui é metálico. Covalente também é sinônimo de molecular, tá? Então, fechou. A ordenzinha é FFVV. Próximo. 12. Para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias, X e Y sólidas à temperatura ambiente, foi realizado um experimento que permitiu as seguintes constatações. A substância X no estado sólido não conduz a corrente elétrica, mas no líquido conduz. Quando só conduz no líquido, é iônico. A substância Y não conduz no estado sólido nem no líquido. Aqui só pode ser covalente. Então, X é iônico e Y é covalente. A resposta certa é a letra C. 13. Um átomo do elemento X perde 2 elétrons para formar um cátion X mais 2. Se formar um cátion, ele só pode ser um metal. Ficando com 10 elétrons e 12 nêutrons. Então, ele tem 12 prótons, perdeu 2, ficou com 10 elétrons, é isso que ele falou, e tem 12 nêutrons. A massa dele é prótons mais nêutrons, então a massa dele é 24. Ok. Isso tudo você já tem que saber de cor. Outro elemento Y apresenta em seus átomos 8 prótons e 8 nêutrons. Então, aqui 8 mais 8, 16, e aqui embaixo é o número de prótons. Com base nessas informações, podemos afirmar que X tem um A de 22. Errado, que é 24. X tem Z igual a 10. Errado, que o Z é igual a 12. A ligação química entre X e Y é covalente. Esse cara aqui com o número atômico 12 é o metal, que é o magnésio. E com o número atômico 8 é o oxigênio. Metal mais ametal é o composto iônico. Então, tá falsa C. Ok? Y tem 10 nêutrons. Não, já foi falado aqui que ele tem 8 nêutrons. Resposta certa é a letra D. Mas vamos confirmar. O Mg está no grupo 2A, então a carga dele é mais 2. Como é que eu sei que é o Mg? Número atômico 12 é o Mg na tabela periódica. E o O está no grupo 6A, menos 2. Como os dois têm o mesmo número ali em cima, não cruza, só junto. MgO. Então, vai ser um Mg e um O. Vai ser um X e um Y. Letra D. D é a correta. Esse é o exercício mais difícil, né? Mas podem passar a caneta marca-texto nele. Para o simulado, ele vai ser bem importante. O 17. Tá vendo que a gente tá fazendo vários exercícios hoje, né? Se estão ficando com dúvida em alguma coisa, marquem aí que na aula de quinta-feira eu vou estar ao vivo com vocês fazendo os do caderno de atividades e já tira as dúvidas de vocês. Com base nos elementos da tabela periódica e seus compostos, considere as seguintes afirmativas. 1. Elementos que apresentam baixos valores de primeira energia de ionização, mais altos valores de afinidade eletrônica, são considerados bastante eletronegativos. Bastante eletronegativos está mais à direita na tabela periódica. Quanto mais à direita na tabela periódica, aqui, ó, maior a energia de ativação. Essa tá falsa. Os compostos gerados por elementos de baixa eletronegatividade possuem caráter metálico. Aqui tem alta eletronegatividade, então aqui tem baixa. São os metais, verdadeiro. Quanto mais à esquerda, mais metálicos eles são e menor a afinidade eletrônica. Os compostos gerados por elementos de alta eletronegatividade possuem caráter covalente. Quanto mais à direita da tabela periódica eles são covalentes, são os que são em amarelo. Tem caráter covalente. Sim, são os ametais, verdadeiro. Próxima. Os elementos representativos que possuem valores altos de primeira energia de ionização são os mais eletronegativos. Verdadeiro. Representativos, alto valor de energia de ionização é que são próximos do hélio. Quanto mais próximo do hélio, também mais eletronegativo. Resposta certa, 2, 3 e 4. Isso tem a ver com energia de ligação, raio atômico, né? São as propriedades periódicas. Os sais minerais, assim como as vitaminas, são componentes nutricionais não sintetizados pelo organismo, portanto, devem ser obtidos através da alimentação.
São encontrados nos organismos de animais e vegetais dissolvidos na forma iônica, na forma de cristais ou associados a moléculas. Realizam diversas funções estruturais, por exemplo, do cálcio, do flúor e do fósforo, na constituição dos ossos e dentes. Potássio e sódio na regularização de impulsos nervosos, magnésio na contração muscular, atividade enzimática e também na composição da molécula de clorofila nos vegetais. Ferro na composição da hemoglobina, cobre nas substâncias melanínica da pele e cloro no equilíbrio dos líquidos corpóreos. Sobre os elementos citados no texto, é correto afirmar que o elemento que participa na contração muscular, que ele diz que é o Mg, apresenta subnível mais energético 3S2. Está na linha 3, coluna do S2. O Mg está na linha 3, coluna do S2. Vamos lá olhar. Mg está na linha 3, verdade. Coluna do S2, verdade. E o raio atômico dele é maior do que o do bário. Falso, porque o bário está mais para baixo. O raio do bário é maior, porque está mais para baixo. Então, não é maior. Entre os íons que resultam nos impulsos nervosos, que é o potássio e o sódio, ó, o K e o Na, o potássio é o mais eletronegativo. O potássio e o sódio. O potássio está mais para cima, se ele estiver mais para cima, ele é o mais eletronegativo. Falso. Ele é o menos eletronegativo. Entre os elementos que realizam funções na constituição dos ossos e dentes, ele falou ali. Cálcio, flúor e fósforo. Cálcio, flúor e fósforo. A ordem crescente de raio atômico, que vai crescendo, vamos pensar. Então, na tabela periódica, vou pensar na posição do cálcio, do flúor e do potássio. O flúor está aqui, o potássio está numa linha abaixo e o cálcio está numa linha mais baixa ainda. Então, a ordem crescente de raio, do menor para o maior. O menor é o flúor. A ordem crescente seria flúor, que está mais para cima, depois vem potássio, maior raio cálcio. Então, está errada essa ordem aqui. E por último, que provavelmente é a resposta correta, a letra D, o elemento que colabora no equilíbrio dos líquidos corpóreos é um halogênio que se liga ao potássio, formando um composto que apresenta alto ponto de fusão e ebulição. Quem é o que colabora com os líquidos? Hein? Cloro. Ele é um halogênio, está no grupo 17, verdadeiro. Se liga ao potássio, o potássio está no grupo 1, é mais 1, e o Cl está no 7, é menos 1. KCl. Se é um composto iônico, alto ponto de fusão e ebulição. Resposta certa, letra D de dado. Difícil essa. Quando tem quebra-cabeça aqui é porque ela é difícil. Os elementos químicos magnésio, potássio, cálcio, nitrogênio e fósforo são essenciais para a formação e o crescimento dos vegetais. Considerando-se a posição desses elementos na tabela periódica, suas propriedades e a teoria da ligação de valência, pode-se afirmar que, vamos lá, vamos pensar. Cálcio, magnésio, tá assim, ó, na tabela periódica tem o Mg e o cálcio aqui embaixo. O potássio está do lado do K, aqui. Depois a gente vai lá, na linha do Mg, nós temos o potássio aqui, na linha do Mg. Fósforo, desculpa. E acima dele o nitrogênio. Então, tá assim. O composto binário formado pela reação entre cálcio e nitrogênio é predominante covalente. Cálcio, nitrogênio. Metal, que é o cálcio, e a metal. Isso aqui vai ser covalente? Falso, vai ser iônico. Metal e a metal é iônico. O cálcio e o magnésio formam ânions mais facilmente que o cloro e o bromo. Metal não forma ânion, metal forma cátion. O potássio e o fósforo formam um composto predominantemente iônico, apresentado pela fórmula. Potássio é mais 1 e o fósforo é menos 3. Então, se eu cruzar aqui, vai ficar K3P. E metal e a metal é iônico. Metal, aqui é metal. Verdadeiro. O potencial de ionização do cálcio é maior que o do fósforo. Quanto mais à direita, maior o potencial de ionização. Então, o nitrogênio é o maior de todos.
Falso. O magnésio e o fósforo. Magnésio e fósforo estão na mesma linha. Formam íons que apresentam raios atômicos iguais. Errado. Quanto mais à esquerda, maior o raio. Então, Mg tem maior raio. Então, a única correta é a mesma letra C. Próxima. Então, nós temos aí uma tabela com as substâncias, ponto de fusão, ponto de ebulição e condução elétrica. A metal, isso aqui é ligação covalente. Metálica. E a última que eu tenho metal, e a metal é iônica. A partir dessas informações e dados da tabela, é correto afirmar que o cloreto de magnésio é uma substância composta, verdadeira. Predominante covalente, falsa, que a gente acabou de ver que é iônica. O elemento químico cloro é formado pela fórmula Cl2? Não, não é o elemento cloro, é o gás cloro. Quando tem dois cloros, é gás cloro. C. A primeira energia de ionização do magnésio é maior do que a do cloro? Errado. Quem está mais à direita tem maior energia de ionização, então o do cloro é maior. As configurações eletrônicas dos átomos de magnésio e de cloro no cloreto de magnésio são iguais? Quer dizer que eles têm o mesmo número de elétrons? O Mg perde 2, vai ficar com 10. O cloro tem 17, ganha 1, vai ficar com 18. Não são iguais, ó, número de elétrons diferentes. Falso. A 820 graus, é uma temperatura que fica aqui no meio. O magnésio e o cloreto de magnésio conduzem a corrente elétrica. O magnésio conduz, porque ele vai estar no estado aqui sólido. Sólido, líquido e gasoso. Então, a 820 aqui, o magnésio vai conduzir. A 820 aqui, ele vai conduzir também, ó, porque vai estar líquido. Então, ele conduz no estado líquido aqui e aqui, porque 820, ambos vão estar no estado líquido. Resposta certa, letra I. Beijos, pessoal. Voltem lá para falar comigo, colocar o nomezinho lá e a turma.